Amigos e irmãos amados, nós cremos que durante os momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre tem uma palavra de motivação para nós. Ele sempre nos traz uma palavra de alento e sempre nos traz a motivação de que no final da nossa batalha sempre haverá aquela vitória certa que vem do nosso Deus. Porque Ele tem um plano para nós e ajudar-nos a vitoriar é seu propósito. Hoje, precisamente, quero tomar esses minutos para compartilhar com vocês uma meditação em base a este tema. E a palavra-chave, a palavra principal que escolhi para discutir e estudar juntos é a palavra Tarsei. É uma palavra bíblica que vem do grego original do Novo Testamento e é uma palavra muito profunda. Mas o que significa a palavra Tarsei no nosso contexto atual? O que diz a Bíblia sobre isto? Bem, vamos ver aqui alguns conceitos simples encontrados em diferentes versões, as mais atualizadas. Um desses conceitos é esforça-te. Ou seja, esforça-te, sabemos que se trata de fazer um pouco mais de esforço do que este que normalmente fazemos. Esta palavra também pode ser encontrada como tenha ânimo, tenha bom ânimo ou tenha um bom ânimo. Prossiga, seja valente, seja corajoso. Coragem, ou seja, a palavra Tarsei aponta diretamente para uma motivação extraordinária e especialmente aquela que não vem do homem e que não depende das circunstâncias, mas aquela que vem especialmente diretamente do nosso Deus, apesar das circunstâncias pelas quais passamos. Vamos ver então que apesar do que o nosso idioma português nos diz sobre Tarsei, para entender esse termo mais profundamente, é necessário ir ao original. O que diz o original grego acerca deste termo? Então, para entender talvez um pouco mais e mais profundamente, começamos tomando esta primeira parte da palavra, que também pode ser chamado de prefixo, e que está bem aqui, e que é a palavra ou prefixo tar, ou tar, que aponta diretamente para a conotação de algo que está adentro, ou desde adentro, tratando-se do interior do homem. Depois que encontramos esse conceito, temos necessariamente que associá-lo ao trabalho que Deus faz, que o Senhor faz dentro do interior do homem, ou desde o interior de cada um de nós. Agora eu penso, que tipo de trabalho ou que tipo de ação o nosso Deus opera dentro de cada um de nós? Sabemos então que quando cada um de nós vem ao Senhor Jesus Cristo, quando cada um de nós tomamos a decisão de recebê-lo como nosso único Salvador, como Deus é tão especial em tratar-nos e como Ele nos conhece bem, uma das primeiras coisas que o Senhor faz é entrar muito adentro, no mais íntimo interior de cada um de nós para tratar com aquela estrutura que temos por dentro e que às vezes é uma estrutura que vem se arrastando desde muito tempo. Eu digo às vezes uma estrutura velha, uma estrutura arcaica, uma estrutura pesada. Pesada porque às vezes estamos tão atados ao nosso passado. Então, quando o Senhor vem e começa a tratar com o nosso interior, o que Ele faz? Em que consiste a sua ação? O Senhor sempre vem rompendo as ataduras que nos atavam no passado. Ele vem quebrando as ligaduras que nos atam ainda ou nos atavam aos nossos velhos hábitos. Ele nos ensina a perdoar.
Ele nos ensina a soltar aquilo que já não é mais necessário na nossa vida. Ele nos convence e nos persuade desde o mais profundo do nosso interior para fora. Ou seja, a nossa conduta externa, ao final, acaba sendo um reflexo daquele trabalho interno, profundo, minucioso, delicado e, às vezes, doloroso, que Deus opera no nosso interior e desde o mais profundo de cada homem. Assim que seria impossível ter ânimo ou um bom ânimo, como é a conotação da palavra tarsei, se não permitimos que Deus trate com o nosso interior e nos desligue do velho, do passado, do pesado, do opressor, daquilo que nos manchou, que nos marcou e às vezes inclusive nos destruiu e que nos fez arrastar tais coisas através dos anos. Quando este processo começa e continua completando-se porque ainda não está completo, então, lentamente, da mesma forma, o Senhor nos ajuda a dar lugar a este ânimo ou a esta nova motivação que vem diretamente dele e que é tão bem explicado através da sua palavra. Em outras palavras, não poderemos jamais ter ânimo ou bom ânimo, não seremos jamais corajosos ou valentes, não poderemos esforçar-nos mais do que normalmente fazemos se o nosso interior ainda está comprometido com o peso do passado, se nossa consciência ainda está atada e ferida pelos pecados do passado. Se isso ainda é assim, dificilmente experimentaremos novos ânimos. Porém, quando permitimos que o Senhor opere este processo, nos tornamos mais leves, ou Ele nos torna mais leve, nos ajuda a aliviar-nos da nossa própria carga. E então, naturalmente, há uma substituição de peso, direi assim. Aquilo que era pesado e grotesco relacionado com o passado, agora se transforma no que nos ensina a palavra tarsei, no que nos sugere esta palavra tão profunda. E então, quando menos percebemos, nos vemos alegres e felizes, nos vemos com um novo sorriso no rosto, nos vemos motivados outra vez, temos outra vez esperança, começamos a fazer novos planos, porque este processo de Deus, aqui indicado através deste sar, que é o processo que opera desde adentro, começa a refletir em nosso interior. Agora também eu penso uma coisa. Quando este prefixo tar nos indica que isto se refere ao processo que o nosso Deus opera dentro de nós e que isto é o que gera a verdadeira motivação, então eu penso ao mesmo tempo. A partir deste ponto, não podemos então esperar um verdadeiro ânimo ou uma verdadeira motivação das coisas exteriores. Ou seja, a nossa real motivação não está no exterior, não está naquilo que temos, não está nos bens que possuímos, não está na quantidade de amigos que temos, não está em uma posição ou uma vida social, não está em nossos bens materiais, não está na profissão que exercitas ou no cargo que ocupas, não está nem mesmo na tua família, por melhor que seja. A verdadeira motivação surge quando nós, desde adentro, deixamos-nos tratar por Deus e então sofremos este câmbio, esta mudança para melhor. Desde aí, então, afinal, resulta que seremos valentes, seremos corajosos, teremos melhores ânimos desde adentro. Ou seja, a nova motivação que ganhamos depois de todo esse processo depende exclusivamente do que sucede dentro do nosso interior e não no que parte ou no que vemos ou no que experimentamos em nosso exterior. Em segundo lugar, o prefixo tar, além de que é o início do processo interior tão fundamental para a nossa vida cristã, também representa uma ordem imperativa. Aqui eu coloquei presente ativo e imperativo, isso é tratando de gramática, está em tempo presente, mas também em modo imperativo. Isso se refere à segunda pessoa do plural, que é o vós.
né? Nós e vós. Então, é uma ordem que veio diretamente de Deus para nós, neste caso, na segunda pessoa do plural. Essa parte aqui não é muito importante comentar, porém eu quero deter-me com vocês aqui nesta que está marcada, que é a forma imperativa. Ou seja, Tarsei, uma das traduções que vimos agora mesmo é esforça-te. Quando lemos essa palavra, essa expressão, que lemos? Não lemos um pedido, não lemos uma sugestão, não estamos lendo uma opinião, estamos lendo uma ordem. Quando Deus diz esforça-te, Ele não pergunta, por exemplo, se concordamos em obedecer a esta ordem. Ele não pergunta nem sequer se entendemos porque devemos obedecê-la. Ele não pergunta se simpatizamos com a ideia, com a sua ideia, ou se queremos obedecê-lo. Ele não pergunta nada, ele somente nos diz de forma imperativa, firme e decisiva: esforcem-se, sejam valentes, sejam corajosos, sejam motivados, prossigam adiante. É uma ordem. E uma ordem imperativa, eu entendo que é algo já decidido e decisivo. E como se trata de um modo imperativo, é algo que não podemos desobedecer, principalmente porque parte do nosso Deus. E o que o nosso Deus diz, devemos obedecer. Se não fazemos, então, já sabemos que talvez sofreremos algumas consequências. E verdadeiramente não será bom, possivelmente não serão boas para nós e tampouco fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. Vamos ver também que Tarsei, ou esforça-te, tem ânimo, ser valente, ser corajoso, é uma das palavras mais populares. Tarsei é uma das palavras mais populares em toda a Bíblia, ou seja, uma das expressões mais comuns e mais encontrada em toda a Bíblia, porque ela está e pode ser citada, pode ser encontrada em mais de 60 vezes na Bíblia Sagrada, ou seja, ela aparece em mais de 60 citações bíblicas e algumas vezes está mais de uma vez no mesmo versículo. Agora, por que, me pergunto, por que será que a palavra Tarsei, a palavra esforça-te, a palavra ser valente, tem ânimo, tem bom ânimo, se repete tantas vezes? Então, parando um pouco aqui, eu penso que o nosso Deus é um perfeito Pai. E como todo bom Pai, repete a mesma coisa muitas vezes, até que tu e eu guardemos em nossa memória e nunca mais nos esqueçamos do que Ele nos está aconselhando fazer. Na verdade, Deus espera que nos tornemos adultos espiritualmente, maduros o suficiente, conscientes o suficiente para tornar não só um ato de obediência, mas inclusive um hábito diário em nossa vida. Ou seja, ser valente, ser corajoso, prosseguir, esforçar-nos, deve ser um hábito diário. Se o fazemos por um mês apenas, talvez nesse mês teremos bons resultados. Porém, se tomamos um tempo de descanso, por exemplo, e não continuamos debaixo do mesmo processo, sob a mesma orientação divina, quanto ao esforçar-se, talvez os resultados não serão os mesmos. E não é isto exatamente o que Deus tem planejado para nós. Vejamos então que a palavra Tarsei, que significa esforça-te, tem ânimo, tem bom ânimo, prossiga, ser valente, ser corajoso, está diretamente associado àquilo que chamamos coragem. A conotação de coragem é uma conotação forte e, inclusive, necessária para esta época. Está associado à coragem e em direta relação ou conotação com a palavra vitória. E aqui eu não falo só de uma palavra, mas eu falo de um estado, de uma condição de vitória. E nesse ponto eu não me refiro à vitória humana, não me refiro a uma vitória social, a uma vitória
física. Não me refiro tampouco a uma vitória que se ganha depois de se competir em uma corrida, por exemplo, em um campeonato. Não me refiro a esta vitória. Esta vitória é boa, porém esta vitória mencionada aqui e que está relacionada com a coragem e que está relacionada com o ânimo, com o prosseguir, com o ser valente e com o esforçar-se e com o estar-se de Deus, é uma vitória permanente. É a vitória que permanece ainda que as coisas não estejam bem. É a vitória que chega, mesmo quando tu e eu nem sequer imaginamos. É a vitória que existe quando nós não merecemos que ela esteja a nosso favor. Essa vitória aqui é a vitória de Deus. E é o ponto final, é o ponto culminante. Eu diria, é o clímax máximo do plano que Deus tem para nós. Se Ele nos diz esforça-te e nós obedecemos e tornamos essa ordem imperativa um hábito diário, nos esforçamos nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de necessidade, nos dias de enfermidade, nos dias de tribulações, nos dias de aflições, então ao final podemos estar certos de que a vitória chegará. Não porque merecemos, mas porque o plano de Deus caminha nesta sequência. E todo o plano de Deus tem uma conclusão, tem um ponto em que é a nossa resposta final. E que bom quando a nossa vitória chega. E melhor ainda quando descobrimos que essa vitória veio diretamente dos céus, diretamente do nosso Deus como um prêmio à nossa perseverança. Então, dar-se aqui conclui ou se culmina em vitória quando obedecemos ao que Deus nos sugere. Agora, em que textos da Bíblia podemos encontrar a palavra dar-se? Certamente que essa palavra encontra-se em vários versículos, porém eu quero usar somente um, que é João, capítulo 16, versículo 33. Esse texto é um texto bastante simples e todos o sabemos de memória. Que diz o grego do Novo Testamento? Diz assim: en to cosmo ete plipsin na la tateite moi niniketa ton cosmo. Plipsin é a palavra que está bem aqui. É a palavra que se refere ao que é oposto a tarsei. Tarsei, que está bem aqui, tem essa terminação porque se refere à segunda do plural, que é vós. Porém, a palavra tarsei está aqui. Sejam valentes, sejam corajosos. Esta palavra se opõe à palavra plipsin, que neste caso é o aspecto negativo das experiências humanas, como os problemas, as aflições, as tribulações. Então, temos o texto em grego. Porém, o que diz esse texto em português? Você já sabe esse texto de memória. Aqui eu coloquei somente a segunda parte do versículo 33, por isso tenho uma reticência aqui na frente. Se você ler a sua Bíblia, você vai ler isto aqui. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui nesse texto eu quero mencionar 3 coisas bem importantes. A primeira é o que vem até aqui a vírgula. No mundo tereis aflições. Ou seja, essa primeira parte do versículo mostra que Deus não esconde de nós que neste mundo em que vivemos passaremos por aflições. Que são as aflições? São os problemas, são as adversidades, são os conflitos, são aquelas coisas que nos abatem, nos entristecem, até nos fazem chorar. Os problemas. Então, a primeira coisa que noto aqui é que Deus não escondeu e não ocultou que nós enfrentaríamos problemas aqui no mundo. Por quê? Bom, primeiro porque estamos no mundo, certo? Se estamos no mundo, então somos humanos. E, logicamente, que todo humano passa basicamente pelo mesmo sistema de vida enquanto estivermos aqui. Agora, em segundo lugar, as aflições ou os problemas, que são coisas das quais não podemos muitas vezes escapar, também são necessários quando pensamos em nossa vida e crescimento espiritual. Eu estou certa de que, assim como comigo,
contigo também já deve haver sucedido de que as aflições muitas vezes te levaram a orar mais. Não foi assim? Estou certa de que muitas vezes os problemas que surgiram aqui, dentro desse aspecto das aflições, te levaram a buscar mais ao Senhor, te levaram a te autoavaliar mais, te levaram a desejar obedecer e a ouvir mais ao Senhor para então sentir-te livre do peso das aflições. Irmãos, honestamente, talvez as vezes em que mais oramos em nossas vidas é o momento em que temos problemas. Te lembra daquela vez quando tivestes aquela aflição tão grande, quando ninguém pôde te ajudar? E então, qual foi a solução? Começartes a orar mais. Começartes a orar inclusive pelas madrugadas. Começartes a meditar mais na palavra do Senhor. Começartes a ir mais à igreja. Começartes a avaliar-te mais frequentemente. Começartes a esforçar-te mais. Em outras palavras, as aflições que estão aqui e fazem parte deste texto são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, para o aumento da nossa fé. E, inclusive, as aflições muitas vezes nos levam a afinar a nossa intimidade com o nosso Deus. Então, as aflições, que são dolorosas, também têm o seu lado positivo, e eu diria que elas são necessárias nesse processo de crescimento espiritual. A segunda parte fala do bom ânimo, mas tem bom ânimo, ou seja, a primeira parte, aparentemente, assim, humanamente falando, menciona algo negativo. No mundo tereis problemas, tereis aflições. A segunda parte nos levanta os ânimos, a esperança, quando diz mas, ou porém, tem bom ânimo, ou tenha um muito bom ânimo. Ou seja, vemos aqui que o ânimo, neste caso, é o contrário ou o oposto de desânimo. Então, quando o Senhor menciona ânimo, o Senhor está exatamente mencionando o oposto que vai vencer esse estado ou esta condição de aflições. Porém, uma coisa que quero mencionar aqui é que há uma diferença entre o ânimo humano e o ânimo que vem de Deus. O ânimo humano é aquela alegria que eu considero meio passageira e que vem quando logramos alguma meta, quando realizamos algum sonho, quando ganhamos algum prêmio, alguma recompensa. Quando temos uma festa de aniversário, por exemplo, quando alguém nos dá um presente, quando alguém nos diz algo positivo sobre nós, então temos um certo ânimo. Às vezes este ânimo dura 2 dias, 2 semanas, ou talvez um pouco mais, porém não é algo permanente. Então, é por esse motivo, ou é também por esse motivo, que eu creio que esta palavra bom está aqui adiante da palavra ânimo. Para mim, esse bom expressa 2 lados diferentes. Um é uma qualidade. E neste aspecto bíblico, se trata de uma qualidade do mesmo Deus, ou seja, é um dos atributos do caráter de Deus. Deus é bom. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. O provai e vede que o Senhor é muito bom. E isso já temos prova. O Senhor sempre tem sido bom para conosco, inclusive quando não merecemos nada. Então, esse adjetivo de qualidade positiva, que é o bom, aponta diretamente ao nosso Deus, porque quem pode refletir um atributo positivo tão excelente como a bondade, por exemplo? Somente o nosso Deus. Agora, porque é um atributo divino associado a este ânimo, então este ânimo aqui, que vem depois da qualidade de bondade, tem que ser o ânimo que vem ou que se origina em Deus. Então, este ânimo
é aquele estado de espírito permanente. Não é como aquele ânimo humano que termina quando a festa acaba, que termina quando o ano termina. Não é assim. Este bom ânimo é aquele gerado pelo próprio Espírito de Deus e que vem exatamente nos momentos mais difíceis da nossa vida, que são os momentos de aflição. Por esse motivo, inclusive quando alguém morre em nossa casa, nós oramos, nós não maldizemos, não brigamos, não quebramos tudo, não destruímos nada. Nós oramos, sim, nós sofremos e choramos, porém oramos e dizemos: Senhor, obrigada, eu não entendo nada, porém eu confio que Tu estás fazendo a coisa certa. É este ânimo que nos faz levantar a cabeça e não desmaiar. Sabe por quê, irmãos? Porque este ânimo se origina em Deus, o Deus que é bom sobre todos os demais que possa existir no universo. Então, esse aspecto aqui bom indica algo positivo, indica algo favorável, indica algo altruísta. Neste caso, o bom ânimo é um ânimo bom, um ânimo positivo, um ânimo favorável a nós, um ânimo favorável a ti, apesar do momento difícil e de aflição que tu passas nesse momento. E a terceira parte do versículo diz: porque eu venci o mundo. Veja que o eu aqui está em letras maiúsculas porque se refere ao nosso Deus. Jesus disse: eu venci o mundo. E, logicamente, que com o mundo ele venceu a todas as perseguições, a todas as calúnias, a todas as tentações, enfim, tudo quanto faz parte do mundo, Jesus venceu. Por isso, eu creio que aqui nessa terceira parte também está implícito um complemento, diria, falando assim apenas sobre o português, sobre o nosso idioma, eu diria que isso para mim seria assim: porque eu venci o mundo, e implícito está, e vocês vencerão também. Ou seja, quando o Senhor Jesus venceu o mundo e todas essas aflições do mundo, Ele o fez para tornar-se exemplo para nós e para ensinar-nos como vencer essas mesmas aflições pelas quais Ele passou, incluindo as tentações, segundo a Bíblia. Agora, se não fosse assim, para que estaria esta segunda parte aqui? Por um lado, sim, é para mostrar a vitória de Cristo, mas por outro, como em todos os outros passos de Jesus expressos na Bíblia, é também para ensinar-nos a fazer o mesmo que Ele fez e assim ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ver então que a palavra tarsei, que traz a conotação de esforça-te, ser valente, corajoso, prossiga, continue adiante. Esta palavra está associada diretamente à vitória. Já vimos isso anteriormente. E não a vitória que se ganha depois de que se ganha um prêmio ou depois que se vence uma competição. Não. Esta vitória é aquela vitória que o nosso Deus nos dá como prêmio final, depois de haver cumprido o propósito que Ele tem para com as nossas vidas. Agora, como tarsei está associado à vitória, então concorda plenamente com a postura de Deus com relação a cada um de nós. Que postura Deus tem? Que postura Deus assume com relação a cada um de nós? A postura de Deus, de acordo com a palavra tarsei, é uma postura positiva. Deus nunca nos viu e nunca nos verá de maneira negativa. Ele nunca pensará de nada de nenhum de nós que se relacione com fracasso, com tristeza, com pobreza. Deus nunca pensaria, nunca pensou, nunca pensará sobre nós que somos débeis, por exemplo, que somos pobres, que somos ignorantes, que somos nada. Jamais, porque sua postura sobre nós é e sempre será uma postura positiva. Deus pensa de nós o melhor que há em sua mente e por isso Ele espera que ao final realmente sejamos mais que vencedores em Cristo. Vemos também que porque Deus nos vê de forma positiva, Ele sempre nos vê
sempre nos olha com um olhar de vitória. Não importando o que já fizemos no nosso passado, se é que nos arrependemos e já não fazemos mais o que fazíamos antes, então a vitória é certa para nós, está muito certa e ela chegará em algum momento para cada aspecto da tua vida, para cada oração que fazes, para cada petição que apresentas diante de Deus. Deus sempre nos olha com um olhar de vitória, porque Ele tem o melhor no coração dele com relação a nós. E assim tem sido com os personagens bíblicos, como nós vemos através da história. Ele nunca nos vê como derrotados. Lembra de Davi, por exemplo? Davi cometeu sérias faltas, todas ao mesmo tempo. Porém, ao final, como foi que Deus o chamou? A Bíblia diz que Deus o considerou homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi merecia de nenhuma forma. O que ele fez foi simplesmente muito grave e fez várias coisas ao mesmo tempo. Porém, Deus concluiu a vida de Davi dizendo: tu és o homem do meu coração, um homem segundo o coração de Deus. Por que, irmãos? Porque o olhar de Deus, o sentir de Deus, o coração de Deus, a postura de Deus que vemos aqui é relacionado à vitória. Ele sempre nos vê de forma positiva, jamais como derrotados. Vimos então, que texto bíblico podemos mencionar aqui para respaldar, para apoiar o que estou mencionando a vocês nesse momento? Então, para ser mais simples, eu tomei um texto que todos conhecemos e que é Romanos 8:37. O texto diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Vamos ver aqui 2 ou 3 coisas individualmente. Primeiro é em todas. A palavra toda ou todas fala de totalidade, certo? Ou seja, todo tipo de situação, todo tipo de época, todo tipo de pessoa, todo tipo de dificuldade, todo. Ou seja, Deus é suficiente para alcançar todos os aspectos, em todos os níveis da nossa vida, incluindo aqueles que são mais profundos, incluindo aqueles que estão mais escondidos, mais escuros, mais comprometidos, mais destruídos. Esta totalidade aqui aponta a total capacidade do nosso Deus de ir muito mais alto, muito mais além do que nós mesmos representamos em nós mesmos. Agora, a segunda parte destas coisas refere-se àquelas aflições que vimos minutos atrás em João 16:33. Nesse texto lemos: no mundo tereis aflições. Ou seja, eu creio que posso incluir aqui, em forma implícita, a palavra aflições. E posso dizer, em todas estas aflições, ou em todas essas coisas, as aflições já sabemos que não são probleminhas, as aflições são aquelas que causam dor, que às vezes nos desmoralizam, que nos fazem sentir meio quebrados, que nos obrigam às vezes até como que baixar um pouco a cabeça, porque parece demasiado. Essas são as aflições. São coisas mais altas do que simples problemas. Porém, esse texto diz: em todas estas coisas, ou em todas essas aflições, somos mais que vencedores. Vemos também que a palavra somos, o verbo ser aqui, está em presente. Esta é a segunda importante observação para mim em Romanos 8:37. Esse verbo aqui, somos, não está em tempo passado. Não diz fomos no tempo passado ou éramos no tempo passado. Tampouco se refere ao futuro. Ou seremos vencedores. Não. Esse verbo está em tempo presente. Já somos. Somos que? Mais que vencedores. Nessa terceira parte, vemos que essa expressão que eu marquei aqui, essas 2 palavras, mais que, reflete uma ideia aumentativa, ou seja, maior do que o próprio autor pôde referir em uma só palavra. O autor da carta aos Romanos, que foi o apóstolo Paulo,
Eu imagino que aquele homem tão sábio, com a mente tão cheia de informações e de sabedoria, talvez naquele momento não encontrou, assim rapidinho, uma expressão que pudesse expressar toda a grandeza desta vitória aqui, que completa o versículo 37. Se Paulo houvesse dito, em todas essas coisas somos vencedores, já teria sido excelente, porém ele quis trazer uma grandeza extraordinária e relacioná-la com a palavra vencedores, porque a palavra vencedores vem de vitória, e vitória, a verdadeira vitória vem de Deus. Assim que como Deus é tão grande, tão fabuloso, tão tremendo, tão superior, tão máximo, Paulo quis levantar o nível desta vitória para que não soasse como uma vitória qualquer que a gente ganha por aí. Não. Ele quis colocar essa vitória de forma muito alta, excelentemente alta. E então ele disse muito mais que vencedores. Vocês são mais. Outra versão diz muito mais. E uma mais popular diz excelentemente mais que vencedores. Irmãos, se nós tivéssemos a mínima noção do que somos em realidade em Cristo Jesus, ou seja, do que significa vencedores, não nos queixaríamos de nada mais, não reclamaríamos de nada, não amargaríamos o nosso espírito por nada, não nos entristeceríamos por nada, ainda que as circunstâncias ou as aflições se tornem imensas, como gigantescas. Não, essa expressão vencedores é mais firme, mais real e mais eterna que um selo, que um carimbo, que alguém põe assim sobre nós. Este carimbo nunca mais se apaga, nunca mais desaparece dali. É muito mais alto que isto, ou seja, eu não tenho expressão suficiente para explicar a grandeza do que isto significa realmente, teologicamente falando. Apenas menciono que a vitória que vem de Deus é muito mais alta do que qualquer vitória que possamos conquistar em algum aspecto da nossa vida. Por isso, Paulo, em sua simplicidade e também em sua sabedoria, chamou nossa atenção, dizendo: vocês não são apenas vencedores, vocês são muito mais, excelentemente mais que vencedores. Se crermos nisso, nossa vida nunca mais será uma vida triste. Então, por esta razão, eu creio que não existe na Bíblia nenhuma referência bíblica que mostre o homem caindo da graça de Deus por decreto divino. Eu fiz esta pausa aqui nessa última parte, por decreto divino, porque eu sei que, de repente, se eu terminar esta afirmação com ponto final bem aqui, depois do nome de Deus, e não colocar decreto divino, talvez você me dirá: não, isso não é bem assim, porque eu conheço na Bíblia personagens que sim caíram da graça de Deus. Então eu coloquei assim: não existe na Bíblia nenhuma referência que mostre um homem caindo da graça de Deus por decreto divino. Essa parte, decreto divino, em minha opinião, faz toda a diferença nesta afirmação. É possível sim encontrar mais de um personagem bíblico que caiu da graça de Deus, porém, não foi por decreto divino. Deus não decidiu, Deus não planejou, inclusive não quis que ninguém caísse. O que aconteceu então? Os que caíram, como por exemplo Judas Iscariotes, possivelmente é o personagem que tu tens em mente nesse momento. Se ele caiu, e certamente caiu, não foi por um decreto divino. Jesus nunca quis que ele fizesse aquilo, nem o traísse e nem se matasse depois, jamais. Ele o fez por quê? Simplesmente porque ele usou o livre-arbítrio que todos temos e tomou a decisão errada. Assim que eu creio que se alguém caiu
da graça de Deus e que é mencionado na Bíblia e também em nossa atualidade. Não foi ou não é por decreto divino, mas simplesmente porque esta pessoa usou o livre-arbítrio que lhe foi dado e que temos o privilégio de ter e tomou a decisão errada. Deus, lembre bem, sempre pensa de nós o melhor. Sua visão, seu olhar, suas expectativas sempre são as mais positivas possíveis. Por isso, jamais, quando o Senhor desenhou o homem no seu coração e depois o fez do pó da terra, usando suas próprias mãos e demandando sobre ele a palavra de poder e de vida, ele jamais, por nenhum segundo, pensou em um defeito ou em algo negativo, algo quebrado, algo falido na vida do homem. Jamais. Isso aconteceu depois, porque o homem falhou e aí todos nós herdamos a mesma herança pecaminosa. Agora cabe a nós outros nesse tempo agarrar-nos do nosso Deus e caminhar bem agarrados dele, rumo ou em direção à vitória, que é uma vitória permanente e eterna. Não é como a vitória do homem e nem é como a vitória que conseguimos com nossas próprias conquistas. Então, o que significa esforçar-se? Depois de tudo o que escutamos aqui, como definiríamos o esforçar-se? Eu tenho aqui alguns breves conceitos. Eu creio que esforçar-se é fazer um pouco mais do que normalmente fazemos. Ou seja, um pouco mais de esforço. Eu estou certa que todos vocês se esforçam arduamente todos os dias para ser um bom cristão, para ser honesto, para ser justo, por falar a verdade, por ser útil, por ser um bom testemunho, enfim. Todos nos esforçamos. Porém, aqui nesse versículo, eu sinto como se Deus nos dissesse: vocês podem fazer um pouco mais. Por isso, façam um pouco mais. Esforcem-se, porque esforçar é fazer um pouco mais do que normalmente fazemos. Se pensamos, por exemplo, em nossa vida de oração, se oramos a 30 minutos por dia, se levamos a sério o esforçar-se e tratamos de fazer um pouco mais, então oraremos 1 hora, oraremos um pouco mais. Se meditamos na palavra do Senhor 10 minutos, então, tomando a sério o esforçar-se, possivelmente vamos começar a meditar 20 minutos. Se costumamos ir à igreja um dia por semana, quando tomamos a sério o esforçar-se, possivelmente multiplicaremos as vezes em que vamos estar na igreja participando dos diferentes programas que temos ali. Então, esforçar-se é fazer um pouco mais. Lembre-se, geralmente no momento mais difícil da nossa vida que somos convocados a esforçar-nos, porque são nesses momentos, às vezes, de impossibilidades, que Deus quer dar-nos, mostrar-nos, revelar-nos aquilo que nem sequer imaginamos e que não depende de nós, depende dele e da sua misericórdia. A segunda parte é, além de fazer o que normalmente fazemos todos os dias, é seguir fazendo. Ou seja, esforçar-nos um pouco mais hoje e continuar esforçando-nos amanhã e depois e próximo ano e assim para sempre. Lembrando sempre de que quanto mais esforço colocamos, quanto mais busca do Senhor fazemos, quanto mais conhecemos a sua palavra, melhores serão os resultados na nossa vida. Além disso, o esforçar-se, o dar mais para Deus, é a expectativa de Deus ao nosso respeito. Expectativa para minha esperança. Deus espera, Ele deseja, Ele anela, Ele expecta. É a expectativa de Deus que nos esforcemos mais. Por quê? Porque Ele tem mais para dar-nos. Porém, Ele não vai dar o mais que Ele tem para pessoas que nem sequer entendem, não valorizam, não se esforçam. E se não passam por esses passos, então não saberão o que fazer com este mais que Deus tem para dar-nos. Agora, temos que animar-nos. Estou tratando com a palavra tarse, que é anima-te ou ser valente.
ou esforçar-nos diante de quê? E eu trouxe aqui uma simples, um gráfico, uma tábua, ou como se chame, somente para mostrar-nos ou para dar-nos algumas ideias. Devemos esforçar-nos, devemos animar-nos para esforçar-nos contra as aflições. E já vimos aqui em João 16:33. No mundo você passa por aflições ou passará por aflições, mas tenha bom ânimo. Também seria como aquilo que vem de Deus também se transfere para ela. Não é a minha palavra preferida, porém ânimo, porque eu venci o mundo. Agora veja bem, de repente, em teu caso, essas aflições não são aquelas que eu mencionei minutos atrás. Não são problemas econômicos ou de saúde ou problemas familiares. Não tem nada a ver com isso. Talvez as aflições que você passa nesse momento são coisas mais simples, consideradas por muitos. Por exemplo, de repente, as tuas aflições são apenas aquelas ansiedades que te incomodam. São aquelas preocupações desnecessárias. São aquelas dúvidas, aqueles temores, aquelas inseguranças. Não são exatamente grandes problemas em questão de ação, de prática, de atos. Mas são coisas que estão dentro de ti, te incomodando de alguma forma. Essas aflições podem ser vencidas uma vez que te esforças mais ou um pouco mais na oração e na comunhão com o Senhor. Também devemos esforçar-nos contra o cansaço. É possível que nos cansemos. Muitas vezes nos encontramos muito cansados. Isaías 40:31 nos dá um verso muito interessante e diz: os que esperam no Senhor terão novas forças, levantarão asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Temos aqui alguns pontos bem importantes. Primeiro, a primeira parte do versículo nos fala de uma condição para a vitória. Ou seja, a segunda parte nos diz tudo o que ganharemos, tudo o que conseguiremos de Deus. Porém, adiante ou antes de qualquer coisa, há uma condição. Qual é a condição que encontramos aqui? A condição é esperar no Senhor. Esperar no Senhor sobre todas as coisas expressa a nossa máxima confiança nele. E Deus se agrada quando Ele vê que cremos nele com todo o nosso coração. Há pessoas que creem em outros, primeiro, antes que a Deus. Há pessoas que creem mais em si próprio, mas antes que a Deus. Há pessoas que creem em sua própria profissão mais no que Deus pode fazer. Há pessoas que pensam que por seus dons e talentos podem produzir mais do que aquilo que Deus pode suprir. Isto não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é não somente colocar tudo o que temos e tudo o que somos aos seus pés, mas é também confiar que algo melhor Ele tem para nós. Ele quer revelar algo maior. Ele quer mostrar-se a nós. Ele quer entrar em um nível de intimidade que sejamos como os membros da família. Moramos juntos, sentamos juntos, comemos juntos, dormimos na mesma casa, enfim. Ele quer se tornar íntimo. E, portanto, esperar no Senhor é a condição para receber todas essas excelentes respostas. A segunda parte diz e afirma que quando esperamos no Senhor, temos novas forças, ou seja, nossas forças são inesgotáveis. Quantas vezes tu te sentiste desanimado, cansado e sobrecarregado? Eu já me senti assim muitas vezes. E quando me senti assim, eu tinha às vezes duas reações. Ou eu me colocava com um humor muito mal, de mau humor, o que não é bom, ou eu desabava diante de Deus e dizia: Senhor, socorre-me, eu preciso de novas forças. E irmãos, eu não lembro de nenhuma vez em que haja orado assim e não haja me sentido completamente renovada no mesmo instante.
porque o nosso Deus ouve nossas orações. E como já vimos, não importa quem sejamos, Ele sempre nos ouve e tem prazer em responder-nos. Vimos também que a parte seguinte diz: levantarão asas como águias, ou voarão como águias, é outra versão. Ou seja, aqui vemos uma comparação. A expressão como, a palavra como expressa uma comparação. O Senhor não está dizendo que somos águias ou que seremos águias, mas somos como, ou seremos como, ou faremos como as águias. Por que o Senhor nos compara com as águias? E eu penso que, até onde eu entendo, eu não conheço nenhuma história de nenhuma ave que voe mais alto que a águia. Não existe. A águia é a ave que voa mais alto em todo o mundo. Ela tem asas muito grandes e muito fortes, muito resistentes. Talvez pela mesma prática de voar muito e voar muito alto. As suas asas e os seus músculos se desenvolveram de tal maneira que se tornaram muito resistentes ao ponto de levá-la muito, muito alto. Se tornou um hábito para ela voar muito alto. Eu tenho certeza que Deus espera que nós façamos da nossa alta meta, ou das nossas metas altas nele, um hábito também. Ou seja, Deus quer que sonhemos alto, que oremos muito alto, que esperemos dele o impossível. Isto é olhar alto e bem alto. E Deus se agrada disso, porque se Deus é Deus de grandes coisas, então podemos esperar dele grandes respostas também. Agora, veja bem, a águia, além das asas resistentes, ela tem uma visão muito poderosa. A águia pode ver de altas alturas. Ela não tem que estar bem perto, como alguns. Por exemplo, eu preciso usar o óculos para ver de perto. A águia não precisa de óculos. Não importa em que distância esteja, ela vê desde onde está. Inclusive, se estiver escuro, em máxima escuridão, ela pode ver. E eu digo às vezes que a águia parece uma luz própria nos olhos. Ela vê, não importando a distância ou a densidade das trevas, ela vê bem. Ela pode detectar, por exemplo, os predadores, ela pode ver os perigos que estão ali, não importando a distância ou se está escuro. Além disso, na história da águia, vemos que ela tem as garras muito resistentes e muito poderosas, são as suas armas de defesa. Assim, o seu bico também é grande e muito forte, é sua arma de defesa, tanto para defender-se a si mesmo como para atacar os inimigos, os que representam perigo para ela. E Deus nos compara com a águia, porque Ele pensa de nós o melhor. Vemos então que a parte final do versículo diz: e correrão e não se cansarão. Ou seja, correremos, podemos correr inclusive em alta velocidade. E as nossas forças não se esgotarão jamais. Caminharão e não se fatigarão. Podemos caminhar todos os dias, quilômetros, podemos até gastar os sapatos. E o nosso vigor físico, as energias físicas que temos no nosso corpo não se acabarão. Por quê, irmãos? Porque aqui no começo existe uma coisa bem importante: a esperança, o esperar no Senhor. Quando esperamos no Senhor, descansamos nele e tudo passa a ser dele, inclusive nossos problemas. Também devemos esforçar-nos contra o desânimo. Como já vimos, o desânimo é o oposto do ânimo. Só o ânimo nos leva para cima, o desânimo para baixo. O ânimo nos fortalece, o desânimo nos debilita. O ânimo nos conduz a uma direção clara e bem focalizada. O desânimo nos faz viver como se estivéssemos desorientados, perdidos, confusos. É todo o oposto. Então a Bíblia nos menciona que Deus nos diz: faça-se, anima-te, seja valente, toma coragem contra o desânimo. Ademais, muita gente começa em desânimo e termina em depressão.
E isso não é nada bom, por isso, esforcemos-nos por espantar esse desânimo, porque o desânimo não vem de Deus. E como não vem de Deus, somente nos rouba bênçãos. Em Deuteronômio 31:8, lemos este importante versículo, que diz assim: o Senhor vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Ou seja, aqui no início, é bem importante observar a posição das palavras. O Senhor vai adiante. Adiante. Irmãos, o Senhor, o nosso Deus, não está atrás. Ele não está por aí em algum lugar perdido, assim meio desorientado, sem saber bem aonde estamos. Não, o Senhor não está nessa condição. Ele está adiante. Como diz a palavra, o Senhor vai antes ou está adiante de ti. O que faz uma pessoa que está adiante? Por que ela tem que estar adiante? Ou qual é a ação? Qual é a responsabilidade de alguém que está adiante? Alguém que está adiante geralmente abre o caminho para que os que estão atrás comecem a avançar sem problemas. O que está adiante geralmente dispersa os inimigos para que possamos caminhar firmes e de cabeça bem levantada como vencedores. O que está adiante geralmente abre as portas que não podemos abrir sozinhos. Assim que o nosso Deus está adiante de ti. Ele está diante de mim. E porque Deus está adiante, estamos aqui firmes. Porque não estamos só. Está conosco o mais poderoso Deus de todo o universo. Além de que Ele está posicionado adiante, aonde ninguém mais pode estar. E ademais, diz a segunda parte, Ele estará. A outra versão diz, Ele permanecerá contigo ou Ele permanecerá ali. Ou seja, o Senhor passou adiante e Ele permanecerá lá. Ele não se moverá. A menos que tu diga, bom Senhor, já não preciso mais de ti. Tchau. Então aí, isso é uma coisa muito perigosa de se fazer. Espero que ninguém tenha essa ideia. Porque dizer a Deus, não preciso de ti, é uma coisa muito séria. O caso é que Deus, por decisão própria, decidiu passar diante das nossas batalhas e permanecer ali, porque sabe que precisamos dele a cada segundo do nosso dia. Ademais, o versículo diz, Ele nunca te deixará, jamais te desamparará. Então, a segunda parte diz, por esse motivo, não tenhas medo, não temas, nem te espantes, não te assombres, não te atemorizes, não te acovardes, não seja tímido. Existe uma série de explicações para essa última parte. Não temas. Não tenhas medo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Jeová dos céus, o Criador de todo o universo, o Jeová Nissi, aquele que levanta a bandeira de vitória para cada um de nós, está posicionado adiante, marcando o território e dizendo, escutem todos, este que vem aí atrás é meu filho, é minha filha, ninguém os toca, porque aqui estou firme por eles. Não esqueçamos, irmãos, que esforçar-se é possível, porque há um Deus Todo-Poderoso conosco nesta batalha. Então, depois de escutar tudo isso, eu te pergunto, que tipo de motivação te segue hoje? Que tipo de motivação tens? Qual é o tipo de motivação que te segue? Então, vamos ver aqui algumas sugestões. Eu coloquei a primeira. A motivação de prosseguir. Isso é o que há em teu coração hoje, depois de que tratamos de entender juntos o que significa anima-te ou esforça-te. Se a tua motivação presente, atual, é prosseguir, estar no caminho certo. Isso é muito bom. Porém, te pergunto, é a de deter-te a ti mesmo, te deter no caminho? Se isso é o que há em ti hoje, não é uma boa motivação.
porque só se detém aqueles que perdem a visão, aqueles que perdem o foco, a direção para a qual o Senhor nos chamou ou te chamou. De desistir, não, essa sim que não é boa. Somente os covardes desistem, não é assim? E a Bíblia diz que Deus não nos chamou e não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de poder. Portanto, desistir não deve fazer parte da nossa decisão diária. A de fugir, essa ainda é pior, porque fugir não só representa covardia, como também medo. Somente os medrosos fogem e se escondem. E a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo ou de temor, mas de poder e de moderação, para que logremos a meta que Ele estabeleceu para cada um de nós. Recorda, lembra bem que a expectativa de Deus é que vitoriemos. Por quê? Porque a visão que Ele tem de ti é totalmente positiva. Por isso, a expectativa, ou a esperança, ou o desejo que Deus tem em seu coração sobre ti também é positivo e descansa plenamente na ideia da vitória, no plano de vitória. Qualquer decisão fora deste foco ou fora desta direção, eu creio, se converterá em uma grande perda. Ademais, se converterá em uma grande ofensa contra Deus, porque estaremos fazendo exatamente o contrário do que Ele nos mandou fazer. Então eu venho à conclusão agora. Depois de tudo o que falamos aqui, a que conclusão podemos chegar? Qual é o nosso ponto final neste ponto? Então, eu regresso a João 16:33, que é o nosso texto original. Esse texto em grego diz como: Em to cosmo et te plipsina lá, taseite moi, ninike katon cosmo. Lembrem, plipsin está aqui. Há aflições. E no mundo, ou vocês, segunda do singular, do plural, tereis aflições. Lembre que as aflições são mais do que simples problemas. As aflições são aquelas situações super difíceis que nos causam muita dor e que não podemos vencer só. Porém, aqui adiante, esse Alá é um porém. O porém, quando o porém chega, nos traz uma esperança, não é assim? Por exemplo, estava chovendo muito, porém... Então, porém, dá uma entrada a uma boa notícia. Porém, o sol brilhou. Algo assim. O porém aqui nos conduz ao lado positivo da experiência. Tarsei. Outra vez, a parte final refere à segunda do plural, vós. Então, tarsei, sejam valentes, porque eu venci ao mundo. Em português, no mundo tereis aflições, plipsim, mas tenham bom ânimo. Lembre bem, não apenas ânimo, mas um ânimo bom, um ânimo positivo, um ânimo favorável, porque eu, o Senhor, venci o mundo e vocês o vencerão também, com tudo quanto há ali. Bom, irmãos, se vocês me acompanharam até aqui, sinceramente, obrigado por sua paciência. Estou tratando de me lembrar tudo que posso dizer em português. Estava muito preocupada com a tradução aqui, porque existem umas palavras que parece que eu já estou confundindo um pouco. Me perdoem por isso. Obrigada por haver escutado, por haver participado comigo até esse ponto. E eu espero vê-los novamente no próximo vídeo. Que Deus lhes abençoe muito. Amém.